Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Eu sou a Fernanda, essa aqui é minha filha Esther. Cumprimento a você com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, gente, tem muito tempo que eu não faço vídeo assim, porque meu canal é pequeno, pouca visualização, né? A gente vai lutando, né? Aí a gente se frustra, não quer gravar mais, aí eu só fiquei postando vídeo pequeno, né? Que dá um pouquinho a mais de visualização e me fez sair dos 500 inscritos, que eu fiquei um ano agarrado nesses 500 inscritos. E estamos indo devagar, né? Uma hora eu chego nos 1000, né? A intenção é chegar nos 1000 para conseguir. Porque quando você tem 1000 inscritos, o YouTube te lança para as outras pessoas mais rápido, né? Se é que você me entende. Então, é bem difícil, mas eu creio nas promessas do Senhor e tudo tem o seu tempo e a minha hora ainda vai chegar. Quero falar aqui sobre um assunto que eu resolvi contar, resolvi falar. É um assunto que muitas das vezes a gente esconde e eu espero poder ajudar alguém de alguma forma com a minha história, com esse testemunho, tá bom? Tô aqui de pijama e eu já vou falando pra você, se você já gostar do meu vídeo, gostar desse canal, se inscreve, deixa seu like. O like é muito importante, porque ele super indica para outras pessoas. E é essa a intenção, né? É alcançar pessoas através desse vídeo e de outros vídeos aí do canal. Um beijo e vamos pro vídeo. É. Bora pro vídeo! A minha mãe engravidou muito cedo do meu pai. Minha mãe não gosta que eu falo sobre isso, mas se eu não falar como que a minha história começou, ninguém vai entender, né? Às vezes, porque eu sou assim, então eu falo com a mãe, eu não tô te expondo, não tô expondo você, eu tô falando de mim. E minha vida começa nessa vida dela, você não entendeu, né? Enfim. Ela engravidou muito jovem do meu pai, né? Meu pai, resumindo, né? Meu pai traía, meu pai era muito sem noção, né? E quando a gente é criança, você não entende muitas coisas, né? E aí chegou um determinado tempo que a minha mãe precisava trabalhar para me sustentar, né? E me deixou com a minha tia-avó, né? Pra a avó cuidar de mim, para ela poder trabalhar. E aí ela dava uma quantia para poder ajudar a comprar as minhas coisinhas e tal. Né? Chegou um determinado tempo, né? Acho que mais ou menos 5 anos de idade, o meu pai me tomou à força, a minha avó conta, né? E eu lembro disso. Me jogou nas costas assim, como se fosse uma boneca, e me levou chorando para casa. Eu não queria ir embora de jeito nenhum, né? E estava acostumada ali com a vovó e vovô. E minha avó conta que meu avô ficou internado 8 dias, né? E já era bem de idade, doente, ficou internado 8 dias de sentimento, de nervoso, né? Por meu pai ter feito aquilo. Sempre fui muito apegada a eles, né? Passou alguns anos, eu perdi esse meu avô, que na verdade não era nem meu avô, nem meu tio, era marido da minha tia, que eu chamo de vó. Na verdade nem é minha tia, é tia da minha mãe, que é minha tia, que eu chamo de vó. E eu sofri muito, né? Pouco tempo depois ele faleceu, eu sofri muito. Minha avó largou a casa dela, vendeu e veio pro interior de Minas. Aí foi quando as coisas começaram. Eu sofri muito, né? Eu era mais gordinha, eu lembro que eu emagreci bastante. Sentimento, né? Enfim, fomos pro interior de Minas. E aí é quando a minha história se reinicia, né? Quando os problemas começam. Porque no início eu e meus irmãos, né, sofremos muito, com saudade do meu pai. A criança não tem noção, né? Não tem noção. A Bíblia fala que nós temos que ser como uma criança, né? Muitas das vezes apanha, é humilhada, mas tá ali beijando, abraçando e amando do mesmo jeito, né? E assim era com a gente. Mas mal eu sabia que meu pai não gostava de nós, meu pai não queria saber de nós sofreu muito, sentindo a falta dele, dos outros primos, né? Da família dele e tal, da vida que a gente tinha, né? Escola. Na época tinha muito aquele negócio de ter excursão, né? Várias excursões no ano, né? A gente morava em Belo Horizonte e eu amava excursão, né? Não tinha sempre aquele dinheiro para ter aquele lanche legal para levar, mas sempre minha mãe dava um jeito de eu levar alguma coisinha, minha avó também. E a gente veio pra roça,
totalmente diferente, muito simples mesmo. Hoje eu sou apaixonada com essa simplicidade, mas na época, né, ver como que era o interior naquela época foi meio complicado acostumar, adaptar, né? Deu aquele baque. Nisso eu me tornei uma criança muito rebelde, gente. Eu era bem levada. Eu era amada, era engraçadinha, mas era muito levada. Fazia tudo aquilo para poder chamar a atenção das pessoas, né? Desde muito pequena, eu lembro que meu pai me batia. Quando ele batia muito. Eu lembro que eu tinha os meus shortinhos curtos. Eu tô falando isso, mas eu nunca falei pra ninguém. Nem tudo que eu vou falar que eu falei pra alguém. Eu usava os meus shortinhos curtos e eu fazia questão de ter alguma marca que ele me bateu, que ele deixou, para as pessoas verem e ficarem com dó de mim e me tirar dali de perto dele, né? Eu passava a semana toda com meu pai, com a minha mãe, e no dia que chegava na sexta-feira, eu tava doida querendo que a minha avó me buscasse. Eu não queria ficar ali, né? Eu gostava do meu pai e da minha mãe muito, mas era muito ruim, porque meu pai brigava demais com a minha mãe, meu pai batia na minha mãe. Era muita necessidade, né? Fome, não lembro de ter passado fome, mas era muita necessidade, né? De às vezes não ter um tempero para afogar o feijão e comer aquela coisa assim ruim, ou muitas das vezes de ir para a escola sem almoçar, chegar na escola passar mal e avisar as cantineiras e você merendar antes dos outros alunos porque você estava com fome. Então, foi uma vida bem conturbada. Chega na adolescência, isso pesa muito. Na adolescência, isso pesa muito, né? Uma menina muito doida, sabe? Tinha muitos amigos nas escolas que eu estudei, tinha muitos amigos. Me turmava muito, assim. O recreio, pra mim, era muito legal, porque eu sentia na obrigação de dar satisfação para todos os meus colegas. Então, eu ficava numa numa a turminha ali, tinha que dar atenção para outra ali, na outra ali, fazer muita bagunça. Tem aquelas provas que se você não fizer, os diretores vão na sua casa te buscar, né? Prova Brasil, essas coisas assim. Aí tinha aquele banquete para o professor responsável da turma. E eu lembro que eu e minhas colegas esperavam o professor responsável sair um pouquinho, nós comíamos o pão, bebíamos o café todo, pegava o pão de queijo, ia na sala do professor, comia o café desse todo. E era muito divertido, gente, era muito legal. Eu aprontei muito na escola, mas assim, do lado bom, sabe? Foi muito divertido. Mas tinha um vazio muito grande. Na minha cabeça, eu lembro que eu criava um personagem dentro de mim, uma menina que era forte pra querer esquecer a mágoa do meu pai, a tristeza de ter perdido meu avô muito cedo, né? A tristeza de ter saído do lado da minha avó, né? E tudo mais. E aí eu casei muito nova, né? Sem juízo, sem entender muito as coisas e tal. Tive a Esther, né? Com 18 anos e tal. Larguei os meus estudos, né? Nunca fui uma menina inteligente para estudar, né? Nunca. Eu gostava de estar na escola. Nunca gostei de estudar, não. E aqui, eu acabei largando e tal. Não tava aguentando conciliar o serviço com ser uma dona de casa e ser mãe. Acabei largando, abandonando. Hoje, atualmente, eu tenho 25 anos, muito nova ainda, sou mãe de 3 crianças. Já tive uma bagagem, né, várias coisas e tudo. E a mente da gente, tem hora que ela pesa, tem hora que ela grita por socorro e você precisa de ajuda, né? Você não pode dizer, lógico, Deus acima de tudo, gente. Deus acima de tudo. Mas a medicina tá aí, a psicologia tá aí para ajudar a gente fazer aquilo que, né? Nem é tudo que Deus vai fazer pra vocês, tem que correr atrás. E eu abandonei muito esse lado de, não vou no psicólogo, não vou no psiquiatra, não vou ao médico, não vou contar para ninguém, porque Deus vai fazer e tal. Mas a solidão, Deus me ensinou que a solidão, muitas das vezes, você tem que sair do muro, sabe? Tem que correr atrás de ajuda, tem que contar para alguém, tem que desabafar o que tá acontecendo. E aí foi quando eu comecei a desabafar, a contar, e eu percebi que eu estava doente mentalmente, né? Me recusei muito tempo a não tomar remédios para ansiedade e depressão por causa da fé, né? Mas
é um recurso que Deus colocou para estar ajudando, auxiliando a gente, né? Até mesmo para você ter uma conexão melhor com Deus. Porque um, um ansioso, um depressivo, ele tem muita dificuldade em sair da cama, tomar uma atitude, conversar com alguém, fazer uma visita, ir à igreja, orar, ler a Bíblia. E eu estava precisando de ajuda. Eu percebi que eu estava mal mesmo, foi quando eu tive a Débora. Eu estava assim tão cansada, tão exausta, que eu com ela nos braços, assim, eu falava assim com o pai dela: pega, 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 senão eu vou soltar, senão eu vou jogar. Pega, pega, pega. Sabe? Dentro de mim eu tava assim naquele desespero de não querer jogar a criança, de não querer jogar minha filha. Mas o medo, a depressão, a ansiedade, a tristeza, o cansaço era tanto que meus braços fumigavam. Não suportava mais nenhuma pressão. E eu falava assim: pega, 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 senão eu vou jogar. E aí eu tive o Júlio, um ano depois que eu tive a Débora, e com o Júlio foi a mesma coisa, sabe? Quando chegava aqueles momentos assim de muita ansiedade, alguém tinha que pegar o Júlio pra mim assim muito rápido, ou eu ter que deixar ele assim na cama, no berço, porque eu sentia que eu ia surtar, né? E escondi isso por muito tempo, de muitas pessoas, da família, de amigos, né? Por pela religião, né? Pela minha fé, pela minha crença. Eu sou cristã evangélica e as pessoas têm o tabu de achar que, porque somos cristãos, que cremos num Deus do impossível, no Deus de milagre, que a gente não pode adoecer. Né? Se você prega cura, você não pode estar enfermo, né? Na cabeça da gente. Né? Se você prega antidepressão, né? Anti-ansiedade, tudo isso, você não pode estar ansioso e nem depressivo. Aí que a gente se engana, porque a maioria de nós, cristãos, a maioria, né, carrega uma carga muito pesada de lutas, de provações, de dificuldades, né? E precisamos sim de ajuda, e não é vergonha nenhuma dizer que tá ansioso, que tem depressão. E eu escondi isso por muito tempo, fiquei doente por muito tempo. O primeiro passo a fazer em relação a isso é buscar ajuda, né? Aceitar a ajuda de quem tá ali do teu lado, de quem tá ali, né? A famosa rede de apoio. É contar o que tá doendo, contar o que tá acontecendo, procurar um médico, tomar um medicamento. Esses tempos atrás aí, esses dias atrás, eu tava muito mal mesmo. E aí vieram irmãos de fora, vieram na minha casa me visitar, né? Vejo o cuidado de Deus. Depois dessa visita eu me senti muito bem, muito abraçada. E aí resolvi tomar o meu medicamento, que já tinha um ano que fui receitada para tomar e não quis tomar. E aí eu lembro que no outro dia que já tinha feito efeito, eu fui muito feliz. Eu senti uma felicidade assim tão grande que, tipo assim, nada tava me abatendo. Tava super feliz, super tranquilo. Então a gente tem que aceitar ajuda. Nós precisamos entender que você não vai ser forte o tempo inteiro. Você também é carne, você também é alma, você também é espírito. Você carrega cargas, né, de outras pessoas. Você ora por alguém e de repente tem setas do inimigo que estava, né, frustrando aquela pessoa. Eles vêm perseguindo você e te causa medo, te causa dor, né? Carregamos isso. E o seu passado, o seu presente, muitas das vezes a dor, a frustração que você tem no dia a dia, vai tudo acarretando, vai tudo acumulando, e você precisa se desligar, se esvaziar. Você não pode guardar tudo para você, né? E você não tá aqui porque você é perfeito. Não é só porque você tá na vida de alguém para ajudar alguém que você tem que ser perfeito. Pelo contrário, né? Tem um hino que fala: é na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você. Quem te vê adorando não imagina o quanto está sendo difícil ter que esconder as lágrimas nesse sorriso e a voz que ainda embarga quando quer cantar, e mesmo assim você não para de adorar. E eu aprendi isso muito com Deus, que é na fraqueza, na dor, na dificuldade, nesses momentos mais difíceis,
É que nós estamos vulneráveis a adorar mais, a orar mais, a clamar mais, a chegar ao céu. É difícil, é complicado, mas nós precisamos aprender com isso também, sabe? Que quanto mais provado, testado, mais amados nós somos e nós nem sabemos o tamanho da nossa força. Hoje eu entendo que tudo que eu passei desde a infância até agora é um testemunho para ajudar quem esteja passando pelo mesmo processo que eu passei. Hoje eu consigo ajudar uma criança que tá triste porque a mãe e o pai se separou. Hoje eu consigo ajudar uma jovem que engravidou na adolescência e ainda está estudando. Hoje eu consigo ajudar muitas das vezes o jovem, o homem, o rapazinho que está querendo casar cedo. Nesses dias eu peguei uma carona, esse dia não, essa semana eu peguei uma carona para resolver problemas em outra cidade. E um jovem, eu acho que de aproximadamente uns 23 anos, quase da minha idade, eu dando conselho para ele. Eu falei, cara, eu vou te dar um conselho, você me desculpa, mas eu falei assim, assim, assim. E ele super recebeu, né, por experiência de traumas, de dores que me machucaram muito, que hoje me ajuda a poder ajudar outras pessoas, né? De mães que tiveram depressão pós-parto, de relacionamentos abusivos, né? Daqueles que você não consegue sair. Eu consigo hoje ver, né? Como tudo começa, características de se eu não tivesse reparado lá no início, eu não teria passado. Eu posso aconselhar, posso falar. Então, tudo que você tem passado serve de testemunho futuramente. Isso não é lero-lero, é verdade, né? Vai te ajudar a ajudar outras vidas, outras pessoas. Então, glorifica, agradeça a Deus por mais que esteja difícil, tá bom? E eu agradeço a Deus por tudo, pelos meus filhos, por tudo. Eu falo que eu não me arrependo em momento algum de ter sido mãe nova. Não me arrependo. Fui mãe aos 18, né? Sou mãe de 3 filhos, da Esté, da Débora, do Júlio. E se não fosse eles, e Jesus na minha vida, que eu conheci Jesus mesmo, foi aos 16 anos, mas aos 17 eu firmei os meus pés. Se eu não tivesse conhecido Jesus e não fosse mãe hoje, eu não estaria aqui. Se eu não estivesse aqui, eu estaria em outro lugar do mundo, mas sendo uma pessoa miserável. Miserável, sabe? Estaria em algum mundo assim que as consequências me fariam ir para lá. Tenho certeza disso. E Jesus me resgatou, né? Tem os meus filhos. Igual a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje eu tô bem, amanhã pode ser que eu esteja mal. Mas Jesus está comigo. Eu não estou sozinha. Ele me ama demais. Tem uma família que me ama. Moro longe deles. Isso me deixa um pouco triste, né? Às vezes eu sinto muita falta da minha família. Mas eu aprendo muito com Jesus. Muito com Jesus. Se você deixar like nesse vídeo e esse vídeo conseguir chegar a pelo menos 40 visualizações, eu vou contar para vocês o que Deus falou para mim no altar no dia em que eu aceitei Jesus em Belo Horizonte, na igreja, no bairro Minas Caixa, na igreja pentecostal, Casa de Oração da Restauração. Eu vou dizer para você o que Deus falou para mim naquele dia e hoje eu entendo perfeitamente o porquê que eu vivo dessa forma hoje, sozinha, entre aspas, né? E é isso. Quero dizer para você que você não está só, que Jesus te ama demais, viu? E seja firme, agarre nas pessoas que te apoiam, sabe? Não fica assim, família, família é família, as outras pessoas são só conhecidos e tal. Não, gente, família é quem cuida, família é quem tá do seu lado. Muitas das vezes a sua família, que é do seu sangue, vai te abandonar, vai virar as costas para você, mas Deus vai abençoar com o vizinho da esquina, com alguém que você nem conhece, chegou na tua vida agora, para ser a tua família, para te abençoar. Então se agarre nas pessoas que gostam de você, que te ama, que te ajuda, e não se sinta só. E não se sinta só, porque Deus é contigo e Ele tem um propósito, gente, para todas as coisas. Viu? Ele tem um propósito para todas as coisas. Ó, um beijo no teu coração. Espero que você tenha entendido esse vídeo, porque às vezes eu começo um assunto, termino em outro, mas eu acho que vai dar pra você entender. Beijo! Beijo, Esther!
Nossa, credo. Beijo. Um beijo. Gente, fica com Deus. Ah, ela tá imitando Gato e Botas. Beijo, ó. Fica com Deus. Até. Se inscreve no canal, gente, por favor. Beijo, chocolate. Um beijo, chocolate. Beijo. Manda esse vídeo pra alguém que esteja passando por depressão, ansiedade. Fala com ela, assiste esse vídeo até o final. Beijo. Tá bom, Esther. Chocolate. Quem te verá adorando não imagina o quanto está sendo difícil ter que esconder as